Olá pessoal, graça e paz, eu sou o pastor Leonardo Semedo e quero mais uma vez, através do meu canal, entrar na sua casa para compartilhar uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração. Mas antes disso, eu já quero te pedir, você que ainda não é inscrito no meu canal, nos ajude, se inscreva aqui para o nosso canal crescer e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Não esquece de deixar o seu like e, se puder, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece. Uma coisa eu tenho certeza, você vai conseguir abençoar a vida de muitas pessoas através da palavra de Deus. O livro que eu quero ler hoje é o livro do Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5 e apenas o versículo de número 26. Deixa eu abrir aqui o meu note para nós lermos juntos o que Deus quer falar conosco. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5 e apenas o versículo de número 26, que nos diz assim: E padecendo muito nas mãos de vários médicos, despediu tudo que ela tinha, e nada resolvendo, antes isso, indo de mal a pior. Tenho certeza que você já ouviu por diversas vezes pastores, pregadores e tantas outras pessoas falarem desse texto. É um texto muito conhecido, de alta relevância e que tem neles muitas lições que nos ensina muitas coisas para a nossa vida. Na verdade, essa mesma história foi escrita por Mateus, escrita por Lucas. E por que eu escolhi o Evangelho de São Marcos? Porque Marcos escreve com mais riquezas de detalhes. Mas como assim, pastor Semedo? Se Marcos não era discípulo de Jesus, era um gentil de origem, como ele escreve esse texto, essa história, que faz parte dos anais da Bíblia, com mais riquezas de detalhe? Se Mateus era discípulo de Jesus e vivenciou esse fato, e Lucas era um estudioso mais aprofundado do que Marcos e também escreve sobre este fato. É porque, na verdade, o Evangelho de São Marcos tem a nomenclatura, o nome de Marcos, mas na verdade é o Evangelho de Pedro. Como Pedro não sabia escrever, que segundo a história dizem que ele era indouto, era um pescador nato, mas não tinha muita habilidade com as letras, com a escrita. Então ele faz uma parceria com Marco e fala para Marcos: Marcos, eu vou te contar todas as histórias que eu vivi com Jesus, você escreve, você deixa registrado. Marcos, gostando da ideia, sendo intelectual, apertou a mão de Pedro e fez esse compromisso com ele. Então ele escreve o Evangelho contado por Pedro, mas põe o seu nome como Evangelho de Marcos. E Pedro, como ele era um discípulo de Jesus, ele vivenciou, ele presenciou na íntegra este fato, essa história, essa situação. Por isso que eu escolhi o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 26, porque está mais detalhado. A personagem principal, a protagonista principal desse texto, é uma mulher que o autor não faz questão de dar a sua nomenclatura ou seu nome próprio. E através disso nós não sabemos, na verdade, quem é esta mulher. Mas eu gostaria de me debruçar na história e trazer um pouquinho do que nós encontramos em fontes seguras sobre o histórico e as origens desta mulher. Segundo algumas fontes, vão dizer que o nome desta mulher é Verônica, e ela é uma mulher muito bem-sucedida, de uma linhagem aristocrata, e ela é parente próxima do senador da época, chamado José de Arimateia, que futuramente ele vai ceder um túmulo para que o corpo de Jesus fosse sepultado com nobreza e dignidade.
Então essa mulher é uma mulher que pertence a uma origem nobre, é uma aristocrata. Por isso que o texto vai dar a entender que essa mulher tem uma condição financeira muito elevada, muito alta. No entanto, que o versículo que nós lemos, o 26, vai dizer que ela perde tudo que ela tem nas mãos dos médicos. Só perde alguma coisa quem tem alguma coisa. Só perde tudo quem tem alguma coisa para perder. Então, o primeiro texto vai nos fazer entender que essa mulher é uma mulher nobre, é uma mulher aristocrata, é uma mulher de condições financeiras muito altas. No entanto, que ela está usando o seu dinheiro para se tratar da sua enfermidade nas mãos de vários médicos. Observe que a palavra médico não está no singular, está no plural. Então essa mulher, para tentar amenizar a sua dor e se ver livre do seu problema, da sua enfermidade, que era uma hemorragia crônica, ela se consulta, quem sabe, nos melhores médicos que indicaram para ela naquela época. Só que a sua tentativa de sucesso foi frustrada, porque nenhum médico daquela época conseguiu o diagnóstico, conseguiu o remédio ou o antídoto para poder curar ou estancar a hemorragia daquela mulher. E durante 12 anos, que alguns versículos que antecedem vai dizer que ela está com essa doença, essa mulher se trata nas mãos desses supostos médicos. Só que ela não tem sucesso, ela não alcança sua cura, ela não consegue solução para o seu problema. E durante esses 12 anos de investimento na área da saúde, essa mulher gasta ou perde tudo que ela tem, toda a sua fortuna, todo o seu patrimônio, tudo que ela possuía como bens materiais, ela perde tentando resolver o seu problema. Uma coisa interessante, Deus me fez ver nesse versículo. Olha aqui, pega isso, é muito forte. Às vezes, nós temos que perder tudo que nós temos para poder alcançar o que nós realmente precisamos. Às vezes existem fases nas nossas vidas que começamos a perder coisas importantes. Começamos a perder coisas que construímos com muita dificuldade, com muito suor. Começamos a perder coisas que nos faz muita falta e não entendemos qual é o propósito, não entendemos por quê. Porque, na verdade, isso causa muita dor. Perder o que você construiu, perder o que você tem, isso traz muita frustração, muita dor. E nessa hora as pessoas não conseguem raciocinar de forma positiva. Então elas começam a entrar em desespero e reclamar com Deus, porque estão perdendo tudo que construíram e que conquistaram ao longo dos anos. Mas às vezes, ou quase sempre, aquilo que perdemos, embora seja valioso aos nossos olhos, pode ser um propósito de Deus nas nossas vidas. Não tem um ditado que diz: há males na vida que vêm para o bem? Tem coisas que aos nossos olhos que parece ser um fracasso para nós, para Deus é um propósito. Tem coisas que aos olhos das pessoas que estão ao nosso redor parece ser um fracasso para elas, para Deus é um propósito. Quem sabe você que está assistindo esse vídeo agora, ao longo dos anos tem perdido coisas importantes, tem perdido coisas que você com muita dificuldade conquistou e você está vendo como água saírem pelos seus dedos. Isso está te deixando muito frustrado, muito frustrada, isso está te causando dor, está tirando sua noite de sono, está atingindo você emocionalmente. Mas calma, eu vou te tranquilizar. Essa sua perca pode ser um propósito de Deus na sua vida. O que você está pensando que é um fracasso pode ser para Deus
um propósito. Essa mulher, a princípio, você lendo a história, parece que está acontecendo uma catástrofe na vida dela. Além dela estar doente há 12 anos, ela está perdendo tudo que ela tinha. Só que essa perca dessa mulher era um propósito de Deus na vida dela. Por isso que eu disse, às vezes você precisa perder o que você tem para conquistar o que você precisa. Essa mulher tinha dinheiro, mas não tinha saúde. Essa mulher tinha patrimônios, mas estava morrendo. Essa mulher era conceituada, mas dentro dela existia um vazio, porque a morte estava a cada dia se aproximando da sua vida. Então, quando essa mulher perde tudo o que ela tem, aí começa o propósito de Deus na sua vida. Logo após, o texto vai dizer que quando ela perde tudo o que ela tem e vai de mal a pior, ela ouve falar de Jesus. Deus esperou o momento mais sensível, mais delicado da sua vida para levar alguém até ela para falar de Jesus para ela. Observe que esse personagem é um personagem determinado, é um personagem oculto da história. Porque se a Bíblia diz que alguém falou de Jesus para ela, ou que ela ouviu falar de Jesus, porque alguém falou. Mas cadê esse alguém? Quem é esse alguém? Quando esse alguém apareceu? O autor não vai dizer. A Bíblia em nenhum evangelho vai dizer. Nós o denominamos como o sujeito oculto da história. Ele falou de Jesus para ela. A história não dá o nome dele, não diz de onde ele é, quantos anos ele tem, mas vai dizer que ela ouviu falar de Jesus. Então, se ela ouviu, é porque alguém falou. Esse alguém é o sujeito indeterminado e oculto da história. Uma coisa me chama a atenção, que quando ela ouve falar de Jesus por esse sujeito oculto, imediatamente ela sofre uma metanoia, uma mudança de mente, uma transformação de vida. Então, quem falou de Jesus para essa mulher, falou com muita ênfase, falou com muita graça, falou com muito poder de convencimento, a ponto dessa mulher estar na situação que está, nas condições que está, ouvir e sofrer um impacto na vida dela de transformação. Então eu arrisco em dizer que essa pessoa que falou de Jesus para essa mulher tinha uma experiência muito grande com Jesus. Ou então essa pessoa foi curada por Jesus. Alguma coisa aconteceu entre essa pessoa e Jesus, porque ele consegue transformar a vida dessa mulher falando de Jesus. Logo após que essa mulher ouve falar de Jesus e sofre essa metanoia, essa mudança de conceito, essa mudança de vida, essa transformação, você nota que ela é uma pessoa totalmente diferente. Por quê, pastor? Porque a primeira frase que ela pronuncia, depois que ela ouve falar de Jesus, cheia de fé e de convicção, é uma das frases mais marcantes da Bíblia Sagrada. Quem conhece o texto sabe do que eu estou dizendo. Ela vai pronunciar, declarar em alta voz: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Essa mulher está desenganada pela medicina, mas agora está cheia de confiança. Essa mulher perdeu tudo que ela tem, só que ela está com a esperança que tem uma solução para o seu problema. Essa mulher, segundo a história, ela está do lado de fora da cidade, num lugar remoto, constrangedor, impossibilitada de estar com amigos, com familiares. Ao redor dela tem pessoas na mesma situação que ela. Ela está num ambiente hostil, que não traz nenhuma esperança, que não traz nenhuma perspectiva. As pessoas que estão ao seu redor não têm uma palavra de motivação, de incentivo para dizer para ela, mas mesmo assim, ela tem a esperança que algo vai acontecer. Sabe o que eu aprendo aqui?
o transformado, ele precisa ser estudado, é incompreendido, porque para o transformado não existe tempo ruim, não existe ambiente ruim, não existe situação ruim. Ele confia em Deus em qualquer circunstância da vida. Ele tem esperança, para ele não existe a palavra pessimismo, será. Ele tem certeza que alguma coisa vai acontecer e que Deus vai fazer alguma coisa aonde ele está ou na situação em que ele está. A vida de um transformado, ela é incompreensiva. Ninguém entende. As pessoas chegam até a falar coisas absurdas do transformado, porque o transformado, para ele não existe impossível, para ele não existe limites, para ele não existe dúvidas. Ele tem certeza que alguma coisa Deus vai fazer. E essa mulher é a prova de uma mulher transformada. Ela está sem dinheiro, desenganada pela medicina, num ambiente hostil, impossível, ao lado de um monte de pessoas que estão na mesma situação, mas ela acredita que alguma coisa vai acontecer. A ponto dela dizer do lado de fora, olhando para Jesus do lado de dentro, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Por que ela diz isso? Porque essa mulher é uma mulher aristocrata. Essa mulher é uma mulher que conhece a lei. Quando ela pronuncia essa palavra, ela pronuncia olhando para dentro da cidade. Quando ela olha para dentro da cidade, depois de ouvir falar de Jesus, ela consegue identificá-lo pelas suas vestes sacerdotais, que tinham 716 fios, e na orla do seu vestido, ou no cachecol, ou no chale, sei lá como é que se diz o nome, que alguns historiadores dizem, existiam os 10 mandamentos e 3 frutas. Quando ela olhou para Jesus do lado de fora e para a orla do seu vestido, o que chamou a atenção dela foi uma fruta. E essa fruta representava o que ela precisava. Que fruta é essa, pastor? Na orla do vestido de Jesus tinham 3 frutas. Primeiro, a romã, que simbolizava a prosperidade. A uva, que simbolizava a alegria. A última foi o que deixou essa mulher impactada. Que fruta é essa, pastor? Eu vou te falar. Se você compartilhar esse vídeo agora com 3 pessoas, eu vou falar que fruta é essa. E você vai ficar impactado, impactada com o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Já que você compartilhou com 3 pessoas, a fruta que essa mulher olhou na orla do vestido de Jesus e deixou ela impactada e cheia de esperança foi o figo. Porque o figo para os judeus representa a cura. Por isso que ela disse, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, no figo, eu ficarei curada. Só que essa mulher, ela precisava transpor uma barreira. Ela precisava quebrar um protocolo. Como ela estava do lado de fora da cidade e era uma mulher imunda, ela não podia adentrar na cidade e ser vista, porque a lei de Moisés dava o direito de apedrejar. Aí a gente vai desmistificar o que muitos pregadores excêntricos pregam quando usam essa passagem, dizendo que ela foi, esbarrou em um, esbarrou em outro. Não, ela não podia esbarrar ninguém e ela sabia disso. Então ela vai sorrateiramente, sem ninguém ver. A prova disso é que quando ela toca em Jesus, Jesus para, impactado, e faz uma pergunta hipotética no meio de uma multidão de quase 50 mil pessoas e no meio dos 12 discípulos. Jesus pergunta, quem me tocou? Pedro olha para Jesus com aquele jeito dele sanguíneo, nervoso, e responde, a multidão te oprime e o Senhor pergunta quem te tocou? E Jesus retruca dizendo, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Se você pegar essa palavra saiu, no original vai dizer, tomaram de mim, pegaram de mim. Ou seja, essa mulher não pediu, ela não perguntou. Ela entrou escondida e tomou de Jesus o que ela precisava. Isso deixou Jesus impactado. Por quê? O que Jesus estava carregando não era para essa mulher, era para a filha de Jairo. Quem lê o texto todo sabe do que eu estou falando. Jairo estava levando Jesus para sua casa para curar a sua filha. E essa mulher interrompe o propósito de Jesus, tomando dele a virtude.
Por que ele fica impressionado? Porque ali ele está 100% homem. Ele não está como Deus, ele está como homem. Me prova isso, pastor. Logo após ele dizer que dele saiu virtude, o texto vai dizer uma coisa que muitas pessoas não prestam atenção. Elas não se atêm a isso, aos detalhes do texto. Depois que Jesus diz, porque de mim saiu virtude, logo após o texto vai dizer, e ele olhou ao redor para ver quem fizera isso. Deus precisa olhar ao redor de alguma coisa ou de algum lugar para ver quem fez alguma coisa. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele vê tudo. Só que ali Jesus estava 100% homem, carregando uma virtude para levar para a casa de Jairo para curar sua filha. Essa mulher veio com o poder sobrenatural da fé e tomou de Jesus o que era de Jairo, porque ela acreditava que Jesus tinha a solução do seu problema. E estava lá na orla, no figo. Não foi o figo que a curou, não foi a orla que a curou, foi a fé sobrenatural que ela manifestou, que arrancou, que tomou de Jesus o que ele estava levando para a filha de Jairo. Jesus, olhando ao redor para ver quem era, encontrar essa mulher. E o texto vai dizer que ela, com medo e tremendo, declara toda a verdade. Ou seja, se ela declara toda a verdade porque ela fez alguma coisa que no coração dela, ela entendeu que era proibido. Então agora que ela está se sentindo bem, curada, transformada, ela fala a verdade. Crente, ele fala a verdade. Crente de verdade reconhece quando erra e declara para Deus a verdade. Foi o que essa mulher fez. Ela declara toda a verdade. Jesus, olhando para ela com aquele olhar de compaixão que a gente imagina, diz para ela, filha. Ele usa uma das palavras mais lindas para essa mulher, filha. Sabe o que ele está dizendo? Você não é uma mulher mais normal. Você não é mais uma criatura. Você não é apenas mais uma judia bem-sucedida. Você agora é filha. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Você está salva. Você está liberta. Você está transformada. Você está com a vida diferente. Vai, a tua fé te salva. Quando Deus te transforma, você deixa de ser criatura e se torna um filho e uma filha de Deus. E a primeira coisa que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai te transformar, vai salvar a sua alma e depois vai fazer um milagre que você tanto precisa na sua vida. Então não esqueça, às vezes você tem que perder tudo o que você tem para receber o que você precisa. Essa mulher perdeu todo o seu dinheiro, mas recebeu a transformação, a salvação e a cura. Que você possa receber agora, na sua vida, primeiro a transformação, a salvação e depois a cura e o milagre que você tanto precisa. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Se Deus falou contigo, com certeza vai falar com elas também. Deus te abençoe. Um abraço e até mais.